Mas eu acredito também que o número de categorias hoje existente no esporte é um pouco excessivo. A pessoa tem que saber que mesmo os campeões perdem mais do que ganham. Então ele tem que ouvir a verdade em determinado momento e não apenas culpar o cavalo ou trocar o cavalo. Oi pessoal, a gente está começando mais um episódio do ClaqueCast. Hoje a gente está com o Vitor Alves Teixeira, 9 vezes campeão brasileiro sênior top, já conquistou 5 medalhas em Pan-Americanos, teve 3 participações em Olimpíadas, além de ter vencido por 9 vezes a Liga Sul-Americana de Hipismo. Vitor, obrigada por topar falar com a gente de novo, né? Que a gente conversou no início do ClaqueCast lá no Pan, e agora a gente veio para ter uma conversa mais longa aqui. É um prazer estar aqui de novo com vocês e agradecer tudo que vocês têm feito pelo hipismo. Obrigada, Vitor. Bom, queria começar, você é uma figura muito longeva no esporte que pegou muitas mudanças, né? Desde que você começou até hoje, o que você viu mudar no esporte ao longo desse tempo? Bom, eu já passei, dentro da pista, eu já passei por todo tipo de seletivas, todo tipo de participações, tanto sul-americano, pan-americano, mundiais e Olimpíadas. Eu acho que a mudança ela é constante, a atualização do esporte continua ainda todo ano, mas o que acontece hoje de uma forma muito massiva é a importância que dão as categorias de base. Nós já tivemos, eu já passei por épocas que só existia as categorias de mirim, júnior e sênior. Às vezes nós éramos obrigados com 15 anos a saltar obstáculos e percursos a 1,40 m e muitas vezes cavalos feitos por nós mesmos. Então isso mudou no hipismo, diversas categorias foram criadas. Eu passei também por uma época em que o peso mínimo era obrigatório, onde as amazonas obrigatoriamente tinham que portar 70 quilos e os cavaleiros 75 quilos. Logicamente nessa época a gente não tinha esse peso, então éramos obrigados a carregar peso morto na sela, quase na maioria das vezes, chumbo nas mantas, o que ocasionava fortes dores lombares nos cavalos, mas era a regra no momento. Assim que saía da pista, você tirava a sela e pesava juntamente com o material numa balança na saída do paddock o peso regulamentar. Se você não completasse o percurso, ao final do percurso, com o peso regulamentar, você estava automaticamente eliminado. É um pouco o que se faz no Jockey Club, onde os jockeys, após a corrida, descem com seus selinhos, sobem na balança e tem que cumprir o peso estabelecido no programa. Mas no hipismo a gente viu isso como uma evolução, a extinção dessa modalidade, porque era muito traumatizante para os cavalos. Nossa, eu não sabia disso. No enduro tem isso também. Eu achei que isso era só do jockey, não sabia que o hipismo tinha passado por essa fase. Não, passou e não era agradável para os cavalos, não. O chumbo batendo no lombo dos cavalos tornava muito sensível aquela parte, e muitas mulheres chegavam a carregar 20 quilos de chumbos. Então, era uma participação dolorosa para os cavalos, e nós éramos muito magros nesse momento da equitação. Também levávamos um chumbo. A gente tentava botar na barrigueira, distribuir na sela, distribuir nas mantas, mas muitas vezes não era suficiente. Tínhamos que carregar uma bolsa de couro, onde a gente agregava o chumbo necessário para cumprir o peso do regulamento. Me chamou a atenção isso que você falou das categorias. A gente está vindo agora do Brasileiro de Amazonas, que foi lá em Porto Alegre. E o João comentou que o sonho dele era saltar no Best Jump, mas que ele não podia, porque não tinha categoria para ele na época. Daí, quando chegou a categoria, já não tinha o concurso. Então, o calendário era muito diferente do que é hoje, né? Eram muito menos concursos. Como é que foi, na sua época, esse calendário nacional para você competir? Nós descobrimos que, principalmente a categoria amadora, ela era muito importante para o nosso esporte. Muitos deles patrocinadores do nosso esporte. E uma quantidade de gente que pratica o esporte sem fins lucrativos, sem fins profissionais. Isso foi totalmente apoiado por nós, mas eu acredito também que o número de categorias hoje existente no esporte é um pouco excessivo. Pode-se, em um futuro médio, pensar em reduzir um pouco o número de categorias, porque essas categorias que foram criadas, de uma certa forma, elas prejudicaram um pouco as categorias oficiais da FEI, ou seja, as categorias pré-mirim, mirim,
O júnior não é uma categoria reconhecida pela FEI, mas é uma categoria reconhecida nas competições sul-americanas e a própria categoria júnior. Então, isso diminuiu muito, é difícil você fazer com que um aluno faça um sacrifício para ascender a categoria mirim. Muitas vezes ele e o professor preferem ficar nas categorias essas que foram criadas de jovens cavaleiros, etc. Então, há que se pensar no futuro a diminuição dessa categoria, porque as competições também acabam sendo confusas no final da competição, a entrega de prêmio e a competitividade em si. Algumas categorias dispõem apenas de 2, 3 cavaleiros e não existe aquela competitividade que existia no nosso esporte e que era um desafio para todas as categorias. Dou um exemplo, na categoria da Copa Ouro, por exemplo, eu sempre sou favorável a existir apenas 6 prêmios, independente das categorias que estão competindo, porque já se notou no hipismo brasileiro que muitos cavaleiros da categoria júnior, da categoria mesmo Master Top ou outras categorias, eles podem e desejam disputar a prova em igualdade de condições com os cavaleiros profissionais e muitas vezes são vencedores. A gente tem tido esse exemplo através das competições. Eu acho que isso também é um desafio para o cavaleiro, que nas competições internacionais não há divisão alguma. Pode ser esse cavaleiro amador ou não, ele vai ter que disputar com os profissionais em iguais condições. Nós temos visto nas provas internacionais, mesmo no histórico do Brasil, que vários cavaleiros são amadores e fazem parte da equipe nacional do Brasil e de seus países. A Elaine falou parecido aqui com a gente, O Cabral, na verdade, é outro ponto, né? Ele defende ter mais categorias para todo mundo premiar. Então, legal que é um tema que... O esporte cresceu muito, né? A gente tem muito amador, tem muito jovem cavaleiro. Mal ou bem, isso fomenta nosso mercado como um todo. São mais cavalos sendo vendidos, são mais profissionais trabalhando, todo mundo, né? Todas as pontas. Qual que você acha que é o caminho para a gente direcionar essas categorias e conseguir levar mais para alta performance? Eu acho que é parecido com o que foi criado, mas tem que se estudar um pouco a diminuição dessas categorias. É lógico, o Cabral é um dos grandes proprietário de escola de equitação. Para ele, quanto mais prêmios, melhor. E eu também sou partidário a premiar sempre aquelas categorias de iniciantes, escolas de equitação e tudo. A pessoa tem que ter o incentivo de levar uma medalha para casa e até foi criada na disputa do Campeonato Brasileiro de Escola uma premiação mais ampla, que várias crianças possam levar a sua medalha, a sua escarapela para casa. Mas eu acredito que quando chega a próxima categoria mirim, tem que se reduzir um pouco, fechar um pouco o leque e fazer um incentivo para que essas pessoas participem e invistam em cavalos para participar das categorias sul-americanas e internacionais, que são as categorias mirim, júnior e sênior, ou com suas categorias que foram criadas também, pré-mirim e pré-júnior. Eu acredito que fazer um pouco de esforço, como nós já fizemos no passado, sem deixar de evoluir e aumentar a base e aumentar o número de concorrentes, na categoria amador, por exemplo, eu acho que tem que ser bastante extensivo, pode até fazer uma categoria aspirante, fazer uma categoria iniciante, fazer categorias que proporcionam essas categorias evoluírem. E essas provas que estão se criando agora, em vara no chão, 40 centímetros, estou totalmente a favor, mas que não sejam junto com o concurso nacional. Esses concursos nacionais evoluíram tanto e aumentou tanto o número de participantes, agora tem que começar a pensar a reduzir o número de participantes, porque as provas estão ficando desgastantes de uma forma que mesmo as pessoas participantes, elas estão perdendo um pouco o prazer de ir nos concursos agora. Ultimamente, em alguns concursos realizados, as competições começavam às 8 horas da noite e chegavam a terminar às 11 horas da noite, sem interrupção. Então, claro que tem as interrupções obrigatórias, que é para arrumar o piso no que se pode arrumar nesse tempo que eles dão, e modificação do percurso, etc. Mas premiações, tudo isso tem que estar embutido nesse tempo.
Então, as competições ficam até um pouco desumanas para os tratadores, onde às vezes eles vão dormir meia-noite, 1h, e no outro dia, 6h30 da manhã, já estão tratando os cavalos. Eu acho que tem que se pensar um pouco no crescimento do esporte, mas também na qualidade da sua realização. A qualidade fica muito deteriorada e prejudicada quando a gente pensa só na parte arrecadatória do concurso, nem sempre com o intensivo da evolução do esporte. Alguns organizadores estão pensando na arrecadação. Então, na qualidade do esporte, tem que se fazer uma coisa mais dirigida, com melhor qualidade de armação, com mais dificuldade da armação, porque aí você também vai melhorando o esporte no todo sentido. Porque hoje, qualquer competidor que paga a sua inscrição, ele pode entrar na competição. Então, isso a gente vê na competição em si, muitos acidentes, muitas quedas, muitos problemas que só existem pelo número de participações, pela quantidade de participação, pela pouca qualidade, a seleção da participação, acabam fazendo o esporte ficar não tão plástico, não tão bonito e seguro como poderia ser, na minha opinião. Você acha que uma opção seria ter seletiva nas federações para limitar quem vai para o nacional, alguma coisa nesse sentido? Já foi feito assim, essa seletiva já houve no passado, mas é muito difícil de você fazer seletivas ou vagas para determinadas federações. Cito o exemplo de uma federação de Brasília que está bastante distante do eixo Rio, Belo Horizonte, São Paulo, enfim, o eixo central do Brasil, mas é uma federação que ela fabrica e promove uma quantidade muito grande de bons cavaleiros, boa categoria de base, bom trabalho e mesmo os profissionais. Então, tem que se achar uma maneira de fazer uma seleção nesse ponto, tomando cuidado para determinadas federações não ficarem com poucas vagas por algum motivo. Mas eu acho que hoje no Brasil, montando um banco de dados com o número de participantes de cada federação, eu acho que pode-se chegar a um número de participações ideais para cada federação, e não simplesmente qualquer pessoa que venha pode participar pagando inscrição. Eu acho que cada federação deve ser responsável pelo grupo que ela manda, e eu acho que o trabalho dela vai melhorar, porque, assim como todo esporte, o exemplo judô, que a pessoa acende a determinadas cores de faixas de acordo com sua qualidade de participação do esporte, eu acho que o hipismo também pode fazer algo parecido, e nos concursos nacionais diminuir um pouco o número de participantes, porque isso já existe no mundo todo, e eu acho que a federação, por exemplo, sede, que é São Paulo, acaba ocupando uma quantidade muito grande de participantes, e às vezes até limitando algumas participações de fora, que chegam a ligar e falam que o concurso está completo pelo número de baias que tem à disposição. Então, está sendo um problema já em alguns clubes que não dispõem mais baias. Vocês devem ter acompanhado o concurso do Rio, é um concurso muito bonito, mas tem uma limitação de baias. Eles fazem alguma coisa para limitar. Então, tem que se estudar uma forma justa, mas certamente limitar para um esporte não ficar tão cansativo, tão longo, tão desgastante, tão desumano para os cavalos e para os cavaleiros. Isso que você falou de espaço, né? É até uma questão de boas acomodações. Às vezes a gente vê os circos muito amontoados, não é o ideal para os cavalos e para os tratadores, então caminhar para de fato filtrar isso e ter uma qualidade melhor de concurso, né? Para todo mundo que está trabalhando ali dentro. Eu fui por algumas vezes presidente do Clube dos Cavaleiros, o que a gente montou e idealizou no passado. Eu era o inimigo dos diretores dos clubes, porque eu via essa parte da acomodação dos cavalos, e os organizadores têm que ver também que algumas cocheiras que estão sendo armadas em locais impróprios, do jeito que estão armando, elas acabam trazendo um descontentamento ao usuário, um mal-estar ao cavalo e ao tratador, porque isso tudo vem junto. A alimentação é difícil, a acomodação do cavalo é ruim, e sem
contar que a gente tem que organizar um concurso, sempre responder a uma pergunta simples, que é o organizador perguntar para ele mesmo: e se chover? Se chover é um desastre, até para os grandes clubes do hipismo brasileiro é um desastre. Então eles têm que fazer sempre essa pergunta e preparar o concurso para se houver uma chuva, tanto no desenrolar da competição, na agilidade da competição, como na instalação dos cavalos e o bem-estar dos cavalos. Existiu esse ano já grandes problemas decorrentes não só da chuva, mas com a quantidade exagerada dos cavalos, e teve um concurso que chegou a pedir para a gente não ir de carro, ir de Uber, porque não tinha lugar para parar os carros. Então, vai ficando cada vez mais maiores os concursos, e a gente chega, às vezes, no bar com pouco tempo que a gente tem de alimentação, quando faz um pedido de uma bebida, eles falaram que a resposta é que acabou a bebida, ou tão quente porque não aguentou a demanda. E lugares para sentar, lugares para você descansar, ou comer razoavelmente bem durante os 15 minutos que às vezes nos restam para fazer essa alimentação. Então, enfim, tudo é prejudicado com o número excessivo de cavaleiros. A gente quer que o esporte cresça, a gente quer que quanto mais pessoas estejam presentes no concurso, mas, por exemplo, um concurso que tem a denominação Cavalos Brasileiros de Hipismo, é difícil você admitir que você tem a limitação do seu espaço de trabalho, ao seu cavalo novo, porque teve provas paralelas acontecendo em um número excessivo de participantes. Isso eu falei diretamente aos organizadores, aos diretores, que realmente atrapalha muito você fazer um concurso destinado a cavalos novos, com tantas provas, com uma pista que tem que receber 400 conjuntos durante o dia. É quase que impossível a realização com uma boa qualidade. É a mesma coisa que se a gente fizesse um campeonato brasileiro ou paulista de Amazonas e recebesse provas, a categoria sênior aberta a todas as categorias. Então, ali é destinado a Amazonas, só tem que pular Amazonas. Essa é a minha opinião, a minha maneira de ver. E às vezes você até, trazendo um pouco para essa discussão do BH, por exemplo, que foi um concurso muito grande, né, com muitas pistas distantes, muita alteração no quadro de horário, o quanto isso também não prejudica uma questão maior, que é o patrocinador. Às vezes a prova principal que está sendo patrocinada, que é o que a gente, né, quer que venha para o esporte, recursos de fora, perde o brilho, porque vai ser 10 da noite, 11 da noite, já está todo mundo cansado, já não tem mais a mesma animação da primeira prova do dia. Sem dúvida nenhuma, eu tenho estado presente nos principais concursos do mundo e cada vez está melhorando a qualidade de atendimento ao patrocinador, ao proprietário e mesmo aos participantes, em termos de acomodação, de espaços VIPs, de alimentação, etc. Quando você comentou da importância da categoria de base, dessa formação de categorias, eu lembrei porque a gente está relançando uma conversa que o João teve na pandemia com o Jorge Gerdau, e ele falou que um dos pontos importantes que ele acha que teve junto ao CBH foi um período em que eles conseguiram mandar júniors para a Europa para competir lá. E aí você também foi um cavaleiro que ficou por lá, competiu lá, teve vitórias por lá. Qual que é a importância desse intercâmbio Brasil-Europa na época e hoje? Permanece a mesma? Como é que você vê essa relação com a Europa? Bom, vou contar uma história rápida, porque vai responder essa pergunta muito, muito interessante. A minha primeira participação internacional foi numa equipe de 5 cavaleiros selecionados aqui no Brasil a fazer uma turnê, uma gira pela Europa. Desses 5 cavaleiros que foram patrocinados pela CBH via Atlântica Boa Vista, que é Luiz Carlos de Almeida Braga, ou Braguinha, foi quem patrocinou a nossa ida. Desses 5 cavaleiros, 4 se tornaram olímpicos e o 5º foi participante do Campeonato Mundial. Então, nessa época, a gente tinha esse intercâmbio, era difícil o intercâmbio para a Europa, e eu cheguei a chefiar a equipe de júnior, onde éramos convidados a participar do Campeonato Europeu de Júnior. Na minha equipe, em determinado momento, eu tinha o Bernardo Alves, Rodrigo Pessoa, Doda
e o Renatinho. Então, são cavaleiros de primeiro nível do Brasil, 3 deles olímpicos. Nós fomos convidados e participamos de alguns campeonatos europeus. Acontece que nós fizemos um grande erro, foi de ganhar o campeonato europeu. E isso, o europeu não podia responder à imprensa como o campeonato europeu, e ganharam por 2 vezes a medalha individual, um cavaleiro sul-americano. Então, houve o impedimento da nossa participação desse concurso, o campeonato europeu, convidado como éramos a equipe do Brasil. Mas eu sou defensor de há muitos anos criar um campeonato mundial na categoria júnior, até quem sabe na mirim. Teve uma tentativa de a criação desse campeonato mundial lá em Lanaken, com o pessoal do Zanguesheide, que foi pioneiro na elaboração do campeonato mundial de cavalos novos, e não tinha dificuldade nenhuma. Não sei qual foi o impedimento da FEI, porque eu tive presente em alguns campeonatos europeus na categoria júnior, onde tinham 17 participações de país, 17, 20 participações de país. Qual era a dificuldade de depois desse campeonato, 2 semanas depois, receber cavaleiros do Brasil, dos Estados Unidos, ou do Canadá, do México e tudo? Teriam poucos cavaleiros mais e fariam um campeonato europeu num lugar que era fácil encontrar na Europa. Quase consegui essa realização com o pessoal do Aras Zanguesheide, da família Melchior, mas depois se esqueceu, não sei se foi por dificuldade da FEI, mas o Brasil estaria pronto para participar. Acredito que não seria difícil um investimento para se levar uma equipe do Brasil Júnior participar de um campeonato mundial, e seria um título oficial, porque é uma categoria oficial da federação, e cada cavaleiro desse arcaria com suas próprias despesas, com o patrocínio eventualmente de cada país que podia conseguir. Nós participamos já do campeonato sul-americano, já gastamos dinheiro para ir com as nossas equipes, e o campeonato mundial não seria difícil essa participação. Eu acho que essa seria uma forma do intercâmbio do Brasil com a Europa, já existente hoje, porque com a globalização, com a facilidade de ir para a Europa, e já existem vários cavaleiros nossos, mirins, júniores e até young rider, indo participar de concursos nos Estados Unidos, no exterior e na Europa. Eu já levei vários cavaleiros fazendo uma clínica que eu fazia, deixei de fazer por falta de tempo, mas eu fazia um trabalho na Bélgica ou na Holanda, e durante a semana do concurso de Aachen, de manhã montávamos e de tarde os cavaleiros ou os participantes iriam assistir o concurso de Aachen, que é o maior concurso do mundo. Na semana seguinte, todos eles participavam de um concurso internacional na Europa. Hoje existem outras pessoas fazendo isso, então nós temos uma certa facilidade de intercâmbio com os concursos do exterior. Acontece que não temos nada oficial. Então, a minha tentativa foi de fazer um campeonato mundial nas categorias de mirim, júnior e young rider. Vitor, falando um pouco dessa parte de clínica e de formação, você é de uma geração que formou muitos novos cavaleiros, né? Você, Cabral, vocês viram muitos meninos, moleques que estavam ali no mirim, no júnior, se tornarem grandes profissionais. E hoje, sentimento nosso do SCLAC, a gente sente que tem menos cavaleiros chegando à profissionalização. Assim como as categorias de base hoje têm menos força para profissionalizar. Por que você acha que isso está acontecendo? Bom, o Cabral foi um dos cavaleiros que nós formamos, entendeu? Ele foi nosso aluno e depois, alguns anos depois, ele era meu convidado para participar das minhas clínicas, aí, nesse momento, como instrutor, que foi um cavaleiro que começou montando conosco e depois se tornou o profissional que ele é hoje. O que acontece é que essas clínicas, elas têm que ser feitas por gente que gosta da clínica. E um tempo para cá ela está sendo realizada por algumas pessoas que desejam ganhar dinheiro numa época que não tem concurso. Então isso não funciona. Então as pessoas têm que ser exigentes nessas clínicas, tem que ter um padrão de julgamento bastante severo.
nós éramos conhecidos como era quase, me chamam até de general às vezes, pela exigência da nossa instrução, mas é onde conseguimos formar os melhores cavaleiros do Brasil. Então, hoje em dia, está desvirtuado um pouco essas clínicas, mesmo a instrução de uma maneira geral, porque existe uma proteção excessiva ao aluno e uma falta de honestidade com o que acontece nas aulas de equitação, nos concursos. A pessoa tem que saber que mesmo os campeões perdem mais do que ganham, então ele tem que ouvir a verdade em determinado momento e não apenas culpar o cavalo ou trocar o cavalo. É um fato que a gente tem vivido e presenciado não só nos esportes, mas também nas aulas, nas classes de aulas dos colégios, onde os professores, às vezes, não podem chamar a atenção do aluno com medo de uma repreensão dos pais. Então, a educação, o mundo mudou muito. Eu mantenho a minha forma de ser, a minha exigência, mas eu sempre fui justo. Aquele cavaleiro que precisa ser repreendido ou corrigido, ele vai entender que aquilo está sendo feito para o bem dele, para o futuro dele. Por isso, nós conseguimos formar uma quantidade de cavaleiros olímpicos muito grande. Isso está acontecendo agora na Argentina, onde eu já levei mais de 15 pessoas a serem olímpicos pela primeira vez. Então, eles se deram conta na Argentina e no Brasil, a gente está visualizando isso, porque a instrução tem que ser séria, honesta e exigente. Mas eu acredito que nós continuamos formando bons cavaleiros, mas nem sempre bons profissionais. O profissional, esses que existem aí, todos passaram por nós, ou a maioria deles passaram por nós. O último agora que está em evidência é o Stefan, que participa das nossas clínicas desde 9, 10 anos de idade. Eu sempre ia em Araras, juntamente com o seu instrutor Ibsen, ministrar as clínicas no começo do ano. Então, esse é um dos exemplos, como o José Cabral Neto. Eu poderia citar aqui inúmeros cavaleiros olímpicos e bons profissionais que passaram por nossa mão, e todos mantêm a amizade e o respeito por mim até hoje, independente de eu ter sido muito severo e exigente nas aulas de equitação. Então, isso independe de amizade. As pessoas acabam entendendo que aquilo é para o bem de cada um deles. Você comentou um pouco dessa questão de, às vezes, culpar um pouco o cavalo, de as pessoas não se responsabilizarem tanto pela própria formação. Hoje em dia, a gente tem cavalos muito melhores do que nessa época que a gente está falando de categorias de base, né? Tanto pela criação que melhorou, quanto por muitos cavalos que vêm de fora. O mercado cresceu muito. Você acha que isso atrapalha, às vezes, a formação da categoria de base? Cavalos muito acima? Não atrapalha, porque nós sempre queremos o melhor cavalo, entendeu? Mas o cavalo não é perfeito, sempre existe, mesmo nos bons cavalos, alguma deficiência. Acontece que quando o problema aparece, é muito comum que os alunos ou os professores permitem que os alunos culpem os cavalos. Mas a qualidade do cavalo é sempre bem-vinda. Nós eu fiz a maioria dos cavalos que eu competi em jogos mundiais, pan-americanos e olímpicos, mas eu tive cavalos com uma boa qualidade de salto, vários deles com medalhas e vitórias internacionais na Europa, etc. Mas também tive cavalos com limitações e que eu aprendi a tirar do cavalo o melhor que ele podia dar para o esporte, e acabou também se tornando um bom cavalo a nível de classificações internacionais, trazendo para o Brasil medalhas e vitórias. Então, o bom cavalo é muito bem-vindo, a informação hoje é muito maior, a prática de equitação hoje está muito mais fácil, porque pelas facilidades de intercâmbio e informações que a gente recebe do hipismo internacional, mas mesmo por isso a gente não pode abrir mão da base das coisas que são importantes para a equitação, que nunca mudam, que é o cavalo com o seu cavaleiro. As técnicas melhoram, houve uma mudança muito grande
na armação de pista, por isso eu me dedico a estudar e sempre estar presente na atualização das armações de pista de todo mundo, mas a essência do esporte permanece. Quanto mais a dificuldade é criada dentro da pista, maior a qualidade de trabalho fora da pista. Quando começou o seu trabalho com armação? A armação sempre me interessei, eu sempre gostei de armação. Nos anos de 80 eu me tornei armador internacional, armei alguns concursos e perdi perdi até o título de armador internacional por não ter feito a reciclagem obrigatória que é feita hoje. Mas eu cheguei a ser assistente no concurso de ACA, cheguei a ser assistente nos concursos de Copa do Mundo, com os armadores que foram meus professores na época, Olavo Petersen, que armou 2 Olimpíadas, o Arno Gego, Frank Rottenberg, enfim, vários cavaleiros de nível. Eu incentivei a Marina, que foi minha aluna na categoria Júnior, Marina Azevedo, a ingressar nesse ramo de armadora de pista. A gente sempre está em contato e trazendo as atualizações e as mudanças que existem no hipismo mundial. Enfim, eu, para exercer minha função de instrutor e realizador de clínicas, eu preciso ter conhecimento a fundo de armador de pista. Então, agora, esse ano, eu voltei a renovar o meu título de armador nacional. Eu sou armador nacional de 5 estrelas e vou reativar de novo o armador internacional. Não para fazer concorrência com os bons armadores que nós temos aí, com os profissionais da área, mas para ser uma alternativa e mesmo para manter atualizado meus conhecimentos. É um desafio muito grande, você está dentro da pista com tanta gente, é responsável por tantas pessoas, mas eu tenho que passar para as pessoas que estão comandando o esporte que a armação de pista ela tem que atender um tripé. Ele trabalha com os cavaleiros, horários, organização. Então, você tem que fazer um bom trabalho técnico, mas atender a organização e a parte dos cavaleiros também. Então, não só armar, mas você tem que atender os horários, cumprir os horários, fazer uma prova interessante para o público, porque senão você faz um trabalho individual sem atender a tudo que o armador é obrigado a atender nessa função dele. Ele tem que ser um espetáculo de plástica para a televisão, ele tem que atender a parte técnica dos cavaleiros, ele tem que atender a organização e os patrocinadores, senão eles perdem interesse. Então, é um trabalho muito importante, eu acho um desafio, eu gosto desse desafio e tenho tentado estar sempre atualizado nos concursos mundiais. Talvez eu seja o cavaleiro que mais esteve presente nos concursos internacionais, tipo Olimpíada, Pan-Americano, mundiais e etc., porque agora mesmo estive no México com o armador da Olimpíada e troquei com ele várias conversas e ele me enviou todas as armações de pista do concurso, com todas as distâncias, e eu vou me tornando cada vez mais atualizado, e eu acho que essa deve ser a busca dos nossos desenhadores. Muito legal, Vitor. Você falando dessa parte da armação, no episódio que a gente fez com o Gabriel Malfatti, ele comentou que cada armador acaba tendo uma característica meio peculiar. Eu vi que nas últimas 2 provas que você armou, eu reparei no tempo concedido baixo, exigindo rapidez dos conjuntos, né? Achei que pode ser uma característica sua. Quais você acha que são as suas características? Eu acho que cada armador tem que manter suas características, porque o bom do esporte é que cada armador tem as características. Não todos armarem de uma forma igual. Esse que é o desafio e é a proposta que tem cada armador. Meu entendimento, meu pensamento, que a prova não deve ser excessivamente forte e perigosa para os concorrentes. Então, uma das atualizações do hipismo mundial é o tempo concedido apertado. Então, a pessoa tem que saber que existe a dificuldade técnica, existe a altura, a delicadeza dos materiais, a construção do percurso pelo armador, e uma dificuldade também é o tempo concedido. Então, quanto mais o armador convida
a que o cavaleiro vá um pouco mais rápido, mais chance ele tem de cometer o erro. Então, premia os melhores cavaleiros, os melhores conjuntos, vamos dizer assim, do dia. Não quer dizer que aquele é o melhor conjunto porque ganhou aquela prova, mas do dia foi o melhor conjunto. Então, eu tive a felicidade de armar o Campeonato Paulista de Amazonas, onde teve finais emocionantes, como deve ser uma disputa ao cronômetro, mas sem mexer nenhum tempo concedido. E assim foi feito em Brasília também. Não foi alterado nenhum tempo concedido. O que foi medido foi mantido. Mesmo que o primeiro cavaleiro tenha passado o tempo, o segundo, mas pelo julgamento meu, no caso, que sou responsável, achei que o tempo era possível de se fazer sem problema nenhum, tomando certo risco. Alguns cavaleiros preferiram fazer o percurso 0 faltas, mas passando o tempo. Então, hoje tem que se tomar muito cuidado, que é assim que tem acontecido no hipismo mundial. Nós vimos isso nos todos os concursos de wetto, nós vimos isso no Pan-Americano, nós vimos isso também nas Olimpíadas, onde os percursos, apesar de difíceis e altos e delicados, também existia um tempo concedido bastante curto, obrigando os cavaleiros a galoparem terminando o percurso. Mas tem que se tomar cuidado para não acontecer um erro, como alguns concursos que acabam não tendo zero, não terminando a prova com um desempate emocionante para o público e para aquele cavaleiro que deverá se preparar para resolver os problemas de distâncias técnicos da pista, mas também deve estar pronto para decidir a prova numa velocidade. Eu acho importante o concurso no Rio, a vitória do Grilo foi espetacular no Rio de Janeiro, mas eu acho pouco emocionante para o público ver um grande prêmio se terminar com apenas 0 falta, sem a disputa de cronômetro, que deve ser a base e a busca dos concursos hípicos de todas as grandes realizações de provas. Vitor, vou trazer isso que você está falando para o cenário dos cavalos novos. Você acha que isso também se aplica aos cavalos novos? São animais em formação que devem aprender a competir na velocidade? Ou você acha que isso não é um critério enquanto eles estão sendo formados até 8 anos? Veja bem, eu coloquei minha opinião várias vezes, mas eu continuo tendo a opinião que a prova dos cavalos 5 anos no Brasil deve ser disputada na pista ao cronômetro. Mas eu defendo sempre uma armação delicada, uma armação bem feita, uma armação buscando selecionar apenas os melhores cavalos a um desempate também inteligente, porque o desempate inteligente não destrói cavalo nenhum. E nós temos que chamar atenção para as idades do Brasil, que o cavalo dos 5 anos nosso, na verdade, ele tem 6. Então, ele tem uma carência de 1 ano, o que não acontece com os cavalos de todo mundo. Então, o cavalo próximo de se completar 6 anos, em novembro, dezembro, eles estão competindo na categoria de 5 anos. Então, não há problema nenhum. Como você fazer uma disputa de 130 cavaleiros, julgado por notas, avaliações, onde os juízes são obrigados a lembrar da nota que ele deu para o número 2 e a nota que ele deu para o número 130. Muitas vezes eles cometem injustiças, ou deve-se modificar um pouco a forma desse julgamento e que todos os cavalos cheguem ao final da competição com 0 faltas. Seleciona-se os melhores e entram com 0 faltas, porque aí o juiz pode corrigir um eventual erro que ele tenha cometido lá atrás. Porque se ele julgou mal algum cavalo ou deu nota exageradamente alta para um cavalo que saltou muito alto no primeiro dia, ele depois não tem como corrigir, voltar atrás. Ver aquele cavalo decaindo a sua participação ou piorando o seu rendimento, mas ele não tem como voltar atrás porque ele deu uma nota tão grande no começo que não teve como corrigir. E, ao contrário, também é verdadeiro. Às vezes tem um cavalo que começou um pouco mais tímido, mas foi melhorando ao nível das competições e chegou no final fazendo uma boa participação. Eu acho que nós vimos isso no campeonato sul-americano, onde foi as regras do campeonato mundial. Não houve risco nenhum, não houve problema nenhum, foi disputado nas regras sul-americanas e vou ter vitória de cavalos realmente que foram cavalos bons e que são competitivos, sem nenhum prejuízo ao seu rendimento técnico, à sua vida hípica, porque assim é feito no campeonato mundial, onde se começam a disputar
300 cavalos e tem que ter uma final ao cronômetro. Eu já participei das finais do Mundial e não por isso houve prejuízo ao cavalo. Acontece que a altura é um pouco mais exigente e a própria altura já limita a velocidade. E como, acabando de responder a sua pergunta, eu acho que o tempo é um dos fatores que podem fazer com que haja uma seleção melhor dos cavalos no desempate. Então, o tempo deve ser reduzido, não exagerado, mas verificar também aquele cavalo que tem uma capacidade de galopar no ritmo da prova e manter seu controle até o final da pista sem cometer faltas. Pode um cavalo ou outro, um bom cavalo, cometer uma falta, mas nunca vi nenhuma pessoa descontente ao final de uma disputa objetiva dentro da pista. Nunca vi. Agora, quando é a realização, às vezes, de nota, muitos proprietários e cavaleiros terminam descontentes na visão deles, uma injustiça que possa ter cometido. A maior erro, na minha visão, do atual julgamento é tirar a chance de um cavalo que tem um ponto por excesso de tempo a não disputar com os melhores cavalos na parte final. Porque se é subjetivo, por que tirou um cavalo com uma falta por tempo? Às vezes ele foi o primeiro a entrar, não sabia se o tempo estava apertado, passou um tempo e depois zero em todos os percursos, saltando muito bem, mas infelizmente ele está fora da participação porque, segundo o regulamento, eles usam a parte objetiva e só participam da final, do desempate, aqueles conjuntos que têm 0 faltas. Então, é uma incoerência, mas eu sou a favor dos 2 métodos, prefiro o cronômetro, mas a disputa subjetiva pode ser mais bem pensada e feita de uma melhor maneira. A Confederação lançou agora para o próximo ano retomar seletivas para Lanaken, né, como forma da gente tentar deixar mais próximo, né, o nosso processo de formação de cavalos novos com o que é feito na Europa para a gente chegar no nível Lanaken. Você até citou o sul-americano. O armador que veio armar é quem arma lá, e o primeiro dia foi ali um pouco apertado para alguns passaram um pouco, né, de aperto ali no sufoco daquela armação. Na sua visão, você acha que a gente está muito distante de formar esses cavalos novos num nível que eles cheguem bem em Lanaken? Não, de forma nenhuma. Nós passamos aperto por culpa nossa mesma. Eu, por exemplo, fui um dos que passei aperto, mas eu levei a participar da categoria 5 anos cavalos que nunca saíram do meu clube, nunca saíram do lugar. Então, eu por falta de tempo, eu não estudei os percursos do Bernard, o cavaleiro que eu conheço na Europa há muitos anos, e que seu pai era o armador do Campeonato Mundial. À medida que eu conheci o nível, a proposta dele, agora no campeonato do BH foi totalmente diferente. Nós vimos os cavaleiros mais adaptados, né, à sua forma de armar, os cavalos mais soltos na pista, mas além da dificuldade técnica do armador no Campeonato Sul-Americano, existia a dificuldade da pista, uma pista reduzida, uma pista que tinha um painel de transmissão do nível do solo, onde vários cavalos se assustaram com a transmissão da prova naquele local, um paredão que era característica da pista, que alguns cavalos se assustaram também, porque onde era colocado o público para assistir à prova, enfim. Eu acho que houve também uma pista nova, um piso novo, houve algumas dificuldades extras, não só colocadas pelo armador, houve algumas dificuldades extras que é normal para uma competição que foi disputada de uma maneira diferente. Nós passamos todo o ano protegendo os cavalos, soltando os cavalos baixinhos, chega lá um armador, bota a dificuldade técnica e na altura que estava no programa da participação sul-americana. Então, não acredito que nós vamos ter dificuldade em adaptação a isso, mas temos que entender, para um campeonato mundial, se chegar aos melhores cavalos do mundo, a participação dos cavalos de 5 anos, por exemplo, chega a 1,30 m, os cavalos de 6 anos chegam a 1,40 m. Eu não vejo problema nenhum com os melhores cavalos do Brasil passarem por isso, não.
sem problema nenhum. Eu acho que a pista lá é muito maior, as facilidades que nós vamos encontrar por outro lado são grandes também, qualidade do piso, comida, preparações dos cavalos, enfim, eu acho que nossos cavalos têm condição de disputar e chegarem a uma participação honrosa na parte final e, por que não, conquistar uma das medalhas. Vitor, e falando em cavalos novos, você monta hoje a Premier, né, que é filha da Primavera, égua que tá super em alta, foi quinto nas Olimpíadas de Paris com o Stefan. E a Premier me lembra muito a Primavera. Você acha que ela tem potencial para fazer o que a mãe tá fazendo? O que você tem achado dela? Tem muita semelhança com a Primavera e muitos, segundo o Stefan, diz que ela é mais fácil nessa idade do que a Primavera. Isso não quer dizer que ela vai ser igual ou melhor do que a Primavera. Eu sempre digo, se ela for metade que a Primavera, eu já estou satisfeito. Mas ela é uma égua que tem muita possibilidade de chegar a um alto nível de participação internacional. Ela já mostrou esse ano o seu potencial. Estou me dedicando muito a ela com a minha experiência. Eu acho que é por aí. A genética do Brasil, dentro de poucos anos, vai dar um salto muito grande internacionalmente, porque nós estamos usando os melhores garanhões do mundo com as melhores éguas que nós temos, algumas éguas até oriundas da Europa. A Primavera, no caso, foi campeã também sul-americana, medalha de ouro sul-americana. A Primavera, quando apareceu, eu já dizia e cheguei mesmo a convencer o Zé Ramos, ao Império Egípcio, de comprá-la, porque para mim era uma das melhores éguas do mundo. O pessoal se assustava quando eu falava isso, e quando ela saiu daqui para disputar a primeira vez as disputas internacionais, ela já chegou lá ganhando e provou isso ganhando o campeonato pan-americano e sendo o quinto lugar na Olimpíada. E vale registrar aqui que eu comprei a Premier antes dessas vitórias todas, porque eu já tinha pela Primavera minha admiração, minha segurança que ela ia ser um dos cavalos mais importantes do mundo. Então eu acho que o Brasil está produzindo isso, eu acho que eu não terei nenhuma dificuldade se porventura classificar para disputar a final de Lanac o ano que vem, participar independente da altura que eles armarem lá. Essa é a nossa busca, essa é a nossa finalidade, a buscar os cavalos de excelência, filho de éguas e garanhões renomados no mundo todo. E falando, para a gente finalizar, de cavalos importantes que você já montou, quando a gente foi fazer o roteiro, eu tive dificuldade de achar outros cavalos além dos Urquiz. Ele é muito... A gente falou no seu nome e lembra dele, né? Acho que foi muito marcante para todo mundo você com ele. Os Urquiz foi marcante não só no Brasil, mas no mundo todo. Ele é um cavalo até hoje lembrado no mundo todo, mas eu tive outros cavalos de iguais importância. Eu tive um cavalo chamado Natural, um cavalo argentino, que eu fui... a minha primeira participação em Jogos Pan-Americanos, nos Jogos Pan-Americanos de Caracas, 83, depois eu fui às Olimpíadas de 84 com ele em Los Angeles. Foi um cavalo feito por mim, um cavalo que não tinha tanto potencial internacional, mas que no Brasil ganhou praticamente tudo. Ele ganhou 3 vezes o Atlântico Boa Vista no Rio de Janeiro, várias competições aqui que foram armadas no Brasil. Ele foi vencedor de uma prova de potência a 2,20 metros em Santa Amaro, várias provas outras de potência a 2,10, 2,15, porque nessa época a gente era obrigado a saltar a prova, no primeiro dia cronômetro, segundo dia era potência, o terceiro dia grande prêmio com o mesmo cavalo, disputado os 3 dias. Então, ele é um cavalo que me deu muita credibilidade e abriu as portas para o mercado, para minhas participações internacionais. Mas depois dele, veio cavalos importantes como o Laramie, que foi montado do Nelson, Pessoa Filho, vice-campeão mundial, mas que foi inutilizado para o esporte depois de uma lesão no tendão. Nós recuperamos aqui ele no Brasil, um trabalho do Tomás Montelo, recuperamos ele no Brasil e ele foi vencedor de várias provas, 2 vezes campeão brasileiro, levei ele ao concurso de Aachen, Jogos Pan-Americanos, etc. Foi um cavalo muito importante para mim. Depois veio o Jolly Boy,
Então, o Jolly Boy veio um pouco mais tarde. Depois, o Zurkis e o Ataque Z, apesar de não ter as qualidades técnicas que o Zurkis tinha, mas o Ataque Z tinha outras qualidades e outras dificuldades. Eu entendi as dificuldades e passei a explorar suas qualidades. E com ele eu fui vencedor do Campeonato Brasileiro por 3 vezes. Eu fui medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Buenos Aires por equipe. Eu fui vencedor do segundo maior grande prêmio do mundo na Alemanha, que é o Grande Prêmio de Wiesbaden, primeiro vencedor do Grande Prêmio de Hamburgo. Saltei provas de potência a 2,15 metros, vencendo algumas delas. Enfim, é um cavalo que também me deu a participação das Olimpíadas de Barcelona. Então, foi um cavalo muito importante para mim também, é um reprodutor que deixou seus descendentes. E depois veio o cavalo, o Going, que eu fui vencedor de várias provas no Brasil também. Fui 2 vezes 0 na Copa das Nações de Aki, o Double Clear na Copa das Nações de Aki, e participou da final das Olimpíadas de Seul, 88, na Coreia. Por fim, nesse resumo de bons cavalos, teve o Jolly Boy, onde ele foi vencedor de vários grandes prêmios, o primeiro concurso, o primeiro internacional do Arazel Capricho, medalha de ouro e bronze individual nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, 2 vezes campeão brasileiro, participações de Pan-Americanos, mundiais, Olimpíadas, vencendo praticamente todos os grandes prêmios aqui, e com o cavalo Curioso, juntamente Curioso, Jolly Boy e Zurkis, eu praticamente fui vencedor de 26 automóveis 0 km aqui no Brasil, onde na época dava muito carro de prêmio. Então, essa época, os cavalos realmente brilharam e foram vencedores de vários grandes prêmios. O Jolly Boy foi vencedor no Grande Prêmio Internacional do Rio, que vocês acabaram de ver. O Zurkis também. O Ataque também foi vencedor do Grande Prêmio Internacional do Rio, entre outros. Um currículo suave. Eu estou impressionada com a memória. Vitor, para a gente fechar, e pensando na extensão desse currículo, acho que você é um cavaleiro aí que já alcançou objetivos que são o sonho de muitos que estão começando, né? Ou até dos mais maduros. Qual que é o seu... Você já falou um pouco sobre as formas como você se mantém atualizado atualmente, essa questão da armação, de estar estudando, esse intercâmbio Europa-Brasil. Hoje, pensando no seu momento atual da carreira e tudo que já foi conquistado, qual que é o seu objetivo daqui para frente no esporte? O objetivo daqui para frente no esporte, o que eu tenho realizado é passar da minha experiência para as novas gerações. Hoje, sendo o treinador oficial da equipe olímpica da Argentina, é fazer o trabalho que eu estou fazendo, onde levou a Argentina a conquistar medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, vencendo os Estados Unidos e Brasil. Há 46 anos que a Argentina não ganhava uma medalha pan-americana. Fomos também prata individual nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Fomos 7º lugar na Olimpíada de Tóquio, logo após o Brasil na 6ª colocação. E tentando fazer esse trabalho para novas gerações, no caso a Argentina, e sempre mantendo alguns alunos aqui no Brasil, tentando dar, no tempo que me sobra, a contribuição para o hipismo nacional. Alguns alunos estão participando de uma forma aceitável ou crescente, no caso a Monique, que tem ascendido a provas principais agora com o seu cavalo, feito por ela e por nós. Foi ter medalha de bronze nos Jogos Sul-Americanos de Porto Alegre, na categoria Under 25. Enfim, eu acho que hoje eu tenho mais prazer nas vitórias dos alunos e das equipes que eu treino do que das minhas próprias. Mas eu tento sempre ser competitivo e estou buscando um cavalo para voltar às participações nas provas principais, que é sempre a minha preferida, a minha intenção. Não está fácil porque a gente tem que sempre buscar um cavalo a nível competitivo, porque a garotada está bem montada e montando muito bem. Então, apenas participar por fazer número não é muito agradável no meu modo de ver. Mas já, quem sabe, eu
fabrico ou encontro esse cavalo para apertar um pouquinho mais a garotada. Perfeito, Vitor. O esporte cresce muito com você. Obrigada. Muito obrigado a vocês, mais uma vez, a contribuição que vocês têm dado ao esporte hípico no Brasil. O ClaqueCast é uma produção livre da 2Claque. Esse episódio teve apresentação por Gabriela Lutz, apresentação, roteiro e edição por Isabela Campedelli.